Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga e coordeno aqui a apresentação do nosso famoso Mandcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre doação de sangue. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem alguém que já precisou de sangue. Então cabe a nós também, todos aqueles que estão aptos, também ser um doador de sangue para essas pessoas que necessitam ali daquela doação de sangue. E para falar sobre esse tema tão importante, eu chamei aqui a professora Giviane Barreto da Silva. Obrigado, professora. Eu que agradeço, professor Marcelo. Olá, pessoal. Então, a professora Giviane, ela é médica, especialista em hematologia e mestre em saúde coletiva e professora aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. Professora, qual é a importância da doação de sangue? Bom, é importante falar que a doação de sangue é um ato voluntário e não remunerado. Então, a partir daí, a pessoa que se dedica a praticar esse ato, ela vai ter a possibilidade de ajudar um paciente. Um paciente que está em tratamento de câncer, um paciente que está passando por algum processo hemorrágico, seja decorrente de um acidente, uma doença hemorrágica, um evento provocado por um procedimento, uma cirurgia, ou até mesmo para ajudar uma pessoa que tem uma doença hereditária, que leve a anemia crônica, a distúrbios de coagulação. Então, a importância, já que é um ato altruísta tão bonito, é ter a possibilidade de ajudar alguém nessa situação. Sem dúvida. Para os bancos de sangue eles terem um estoque confortável, qual é a porcentagem mais ou menos de pessoas numa população que devem ser doadoras de sangue? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que para manter esses estoques estáveis, um país deve ter como doador regular aproximadamente 3,5% a 5% da sua população. Aqui no Brasil isso preocupa um pouco, porque segundo o Ministério da Saúde, os nossos números não atingem nem 2%, né? Fica ali em torno de 1,6%, 1,8% da nossa população. E é por isso que aqui é tão importante campanhas como a do Junho Vermelho, por exemplo, que é um mês de conscientização da doação de sangue. E é interessante que aqui no Brasil, além dessa data do Junho Vermelho, que é uma data mundial, a gente tem também o Dia Nacional do Doador de Sangue, que é em 25 de novembro. Então, por esse índice aqui no nosso país não está sendo alcançado ainda, é tão importante a gente ter datas que procurem conscientizar a população sobre a importância da doação. Claro. Esses valores que você disse, aproximadamente de 2%, na pandemia piorou. Sim, a gente tem registros do Ministério da Saúde em todas as regiões do Brasil, com quedas muito importantes na época da pandemia, especialmente naquele período do lockdown, né, em que ficou muito abaixo do esperado os nossos estoques. Tá. E o que é preciso para uma pessoa ser doadora de sangue? Em linhas gerais, aqui no Brasil a gente regula o seguinte: para uma pessoa ser candidata à doação, ela precisa inicialmente ter entre 16 e 69 anos, com duas ressalvas. Se ela for menor de idade, de 16, 17 anos, ela precisa da autorização dos pais ou do seu responsável legal. Se ela tiver acima de 60 anos, ali no período entre 60 e 69, a primeira doação de sangue, ela precisa ter sido até os 60 anos. Então, se um indivíduo acima de 60 anos quiser doar, ele não pode ser a primeira doação, tá? Além disso, o peso, né? O indivíduo, para ser candidato à doação, tem que ter pelo menos 50 quilos de peso. Então, ele também precisa ter tido uma boa noite de sono no dia que antecedeu a doação, não pode estar em jejum, não pode ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, pelo menos, e estar com uma boa saúde, né? Não possuir nenhuma doença, não estar em tratamento para nenhum problema de saúde no momento. E é importante lembrar sempre que, quando for realizar a sua doação, comparecer a um posto do banco de sangue, a uma agência do banco de sangue, portando um documento de identidade com foto, senão não é possível doar. Tá. Virtualmente, quase todos podem ser doadores de sangue, mas existem algumas restrições. Quais são elas? Sim. Bom, como eu citei aqui, não pode ter consumido a bebida alcoólica, né? Em pelo menos 12 horas antes, lembrando que etilistas crônicos, eles são bloqueados da doação. Tá. Então, esse é um bloqueio.
né? Não pode estar em tratamento para nenhuma doença grave, como câncer, por exemplo, é um bloqueio. Gestantes é um bloqueio, é um outro bloqueio, né? Puérperas, que são aquelas mulheres que estão no pós-parto imediato, também é um outro bloqueio. Né? Pessoas em uso de antibióticos, corticoides, alguns antihipertensivos, isso é um bloqueio. E existem bloqueios temporários, né? Por exemplo, pessoas que possuem tatuagens, por exemplo. Se a tatuagem ela foi realizada num local de boa procedência, maquiagem definitiva em local de boa procedência, é um bloqueio provisório por 1 ano, né? Lembrando que esses bloqueios, é importante, eu acho que esclarecer isso para o pessoal que tá acompanhando a gente, que eles são importantes para a proteção do indivíduo que vai receber o sangue, né? Lembra que essas indicações que eu citei no começo são de pessoas que estão fragilizadas, estão precisando do sangue com a sua melhor potência, né? E também para a proteção do indivíduo que está doando, né? Como eu falei, a doação é voluntária. Então, eu não posso esperar que o indivíduo que vai ali espontaneamente fazer o bem para o outro sofra alguma consequência, né? O jejum, por exemplo. Né? O jejum é uma condição que o indivíduo está suscetível a ficar mais hipotenso, a pressão arterial cair, com hipoglicemia. E quando eu dou sangue, eu retiro o volume daquela pessoa. Então, eu aumento esse risco de hipotensão, de hipoglicemia. Então, é por isso que a gente tem essas restrições para proteção de quem vai receber e também de quem vai doar. Tá, então quem fez tatuagem até um ano depois pode se tornar um doador de novo. A não ser que a pessoa não tenha feito num estúdio, um local de boa procedência, e aí esse bloqueio ele é definitivo. Tá. E quem recebeu vacina, tem algum tipo de bloqueio? A vacina depende muito de qual vacina foi utilizada. Por exemplo, agora que a gente está passando aí pelas campanhas de vacinação contra a Covid-19, depende muito de qual vacina foi utilizada. Então, por exemplo, Coronavac é um bloqueio de 48 horas. Tá. Então, após 48 horas da tomada da vacina, já é liberada a doação. As demais vacinas para Covid são 7 dias de bloqueio. Então, após esse prazo, fica liberado. E as demais, em geral, assim, gripe? Em geral, fica sempre assim, entre 48 horas e 30 dias. Tá. É o máximo que tem de bloqueio vacinal. Que é o tempo do organismo entender aquela vacina, produzir, pensando na proteção da pessoa doadora, né? Exato. Tá. E quanto sangue é retirado de um doador? Esse é um cálculo que é feito baseado no peso do doador. Mas o volume fica ali em torno de 450 ml por bolsa, né? Por doação, que 450 mais ou menos 50, a gente fala. Então, de 400 a 500 ml, sendo uma média aqui no Brasil, 450. Quanto que uma pessoa normal tem de volume de sangue? A gente tem 7 litros aproximadamente. Então não faz nenhuma falta, não causa nenhum problema essa doação. Não vai causar nenhum problema. A gente tem algumas orientações para o paciente, para o doador, né? Logo após. Então, se hidratar bem, se alimentar, evitar esforços físicos muito intensos, né? E lembrando que é uma recuperação que ela é gradual, né? Vamos imaginar, assim, a grosso modo, que o sangue ele tem uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte não líquida, que a gente vai colocar aí, entre aspas, sólida, que são as células, né? Então, a parte líquida, o plasma, o organismo ele é capaz de reconstituir depois de aproximadamente 48 horas da doação. Tá. Já a parte sólida, a parte celular, né? Os glóbulos vermelhos, por exemplo, que são aqueles que demoram mais tempo para se reconstituir, vamos dizer assim, o indivíduo vai levar ali 4 semanas aproximadamente para retomar os seus níveis pré-doação, né? E outro dado muito importante para ressaltar é que dentro desses glóbulos vermelhos, né, as nossas hemácias, está o ferro. E o ferro é algo muito importante para a saúde, para a qualidade do sangue. O ferro, para ser reconstituído após uma doação, leva aí em torno de 8 semanas nos indivíduos masculinos e 12 semanas nas mulheres. Então, esses são os períodos, as fases de reconstituição sanguínea após uma doação. Tá.
Então, acho que até baseado nessas informações que você falou, também são calculados os intervalos que um indivíduo pode fazer doações. Perfeitamente, professor Marcelo. Os homens, eles podem, como eles têm essa recuperação do ferro um pouco mais adiantada em relação às mulheres, né? Eles podem ser doadores a cada 60 dias, sendo no máximo 4 doações por ano, enquanto que as mulheres a cada 90 dias, sendo no máximo 3 por ano. Tá. E quando esse sangue ele é retirado, ele é doado, como que funciona todo o processamento dentro do banco de sangue? Funciona mais ou menos assim. O indivíduo ele doa o sangue e esse material ele precisa ser fracionado, né? Como eu falei, o sangue ele tem uma parte líquida, que é o plasma, e a parte celular, a parte das proteínas. Então, nesse processamento, nessa fase de processamento, para se dividir entre essas fases líquidas, sólidas, né, é necessário um processo de centrifugação. E aí, com isso, a gente consegue separar 4 produtos derivados dessa bolsa de sangue total, que é o que foi doado. Esses 4 produtos são concentrado de hemácias, que são as células vermelhas, concentrado de plaquetas, que é a fração celular do sangue responsável pela coagulação, o plasma fresco, que é a parte líquida, vamos dizer assim, que é rico de proteínas, fatores de coagulação, né? E o crioprecipitado, que é um derivado desse plasma, em que eu consigo concentrar determinadas proteínas da coagulação. Então, esses 4 produtos são os derivados de uma bolsa de sangue total que vem ali do doador, né? E é por isso que disse muito que cada doação pode ajudar até 4 pessoas, imaginando que cada uma recebeu uma das bolsas derivadas ali desse sangue total. Então, quando a gente consegue centrifugar e fracionar nesses 4 produtos, eles vão ser armazenados no banco de sangue em diferentes condições. Por exemplo, o concentrado de hemácias, ele fica ali estocado a uma temperatura que gira em torno de 2 a 6 graus Celsius e tem uma validade de 35 até 42 dias, vai depender dos conservantes que tem ali dentro da bolsa de sangue, tá? As plaquetas, elas são armazenadas em temperatura ambiente e sob agitação constante. E elas vão ter uma validade de 3 a 5 dias. Agora, o plasma fresco e o crioprecipitado, eles ficam armazenados congelados em temperaturas negativas. O ideal é que seja uma temperatura pelo menos abaixo de 18 graus Celsius. Quando o meu banco de sangue ele é capaz de manter ali em torno de 18 graus ou negativos ou mais frio do que isso, tanto o plasma quanto o crioprecipitado tem uma validade de 1 ano. Agora, existem alguns locais em que é possível manter temperaturas mais frias do que isso. Quando eu consigo, então, colocar uma temperatura menos 30 graus Celsius ou mais frio, eu aumento essa validade do crioprecipitado e do plasma fresco para 2 anos. Então, esses prazos ali são os que o banco de sangue trabalha para ter um produto viável para chegar até o paciente. Tá. Informações muito importantes aqui sobre doação de sangue. Acho que você podia terminar aqui esse nosso programa passando algumas dicas para aquela pessoa que ainda nunca doou e tem interesse em se tornar um doador de sangue. Então, se você assistiu, se você acompanhou aqui a nossa discussão hoje e você se encaixa nesse perfil de candidato à doação, né? Procure o banco de sangue mais próximo da sua região, se informe, porque a informação ela é a base de tudo, principalmente no momento como esse em que você está buscando ajudar alguém. Então, procure o banco de sangue, procure um médico, não precisa ser um hematologista, se informe a respeito da doação, tire suas dúvidas, veja que é um processo simples, que você não vai sofrer prejuízo com isso, desde que você siga as orientações, se hidrate bem, se alimente. Então, se você ainda não doou, procure esses locais, doe e ajude pelo menos 4 pessoas que vão estar precisando com certeza. É isso aí. Muito obrigado, professora Viviane, por essa explanação sobre a importância da doação de sangue. Eu sou doador, já doei várias vezes, estou cadastrado lá no Banco de Sangue Nacional. E se você também tirou todas as suas dúvidas aqui no nosso Mandicast, vá lá também, como a professora Viviane disse, faça essa doação, esse ato voluntário e altruísta para ajudar pelo menos 4 pessoas que estão passando aí por um momento difícil.
Tá bom? Fica aí, contamos com você. Se você gostou dessa conversa, deixa um like aqui na nossa conversa aqui, tanto do YouTube como lá no Spotify. Tem o coraçãozinho para você apertar lá também. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandique ou lá no Spotify para receber os alertas de que um novo vídeo está no ar. Um abraço!